Na aula de hoje eu vou mostrar para você um estudo de caso numa residência de um cliente, de um aluno nosso, que instalou um analisador de energia para identificar, para conhecer, para monitorar como é que é o consumo, a demanda ao longo de cada dia, ao longo de vários dias. Então a gente vai mostrar aqui, dar uma explorada e entender um pouquinho melhor sobre esses conceitos de consumo, potência instantânea, demanda, análise da qualidade de energia, fator de potência, valores instantâneos de tensão eficaz, corrente eficaz, potência ativa, potência aparente. Então, vamos falar sobre um monte desses conceitos que estão intimamente ligados aí à energia solar e no dia a dia, de um profissional de energia solar. E aí você vai aprofundar e vai amadurecer um pouquinho mais essas ideias, esses conceitos, e a gente vai discutir aqui. Acompanha comigo aqui o material que eu preparei. A gente, na verdade, vai fazer um monitoramento online, então a gente vai ver em tempo real o que está acontecendo e como analisar, como interpretar, como identificar esses dados, e a gente vai fazer um bate-papo aqui bem legal a respeito disso. Vamos lá! Então, aqui na tela do meu computador, você está vendo já a primeira interface, o primeiro sistema de monitoramento supervisório aí de um analisador de qualidade de energia que está instalado numa residência. É uma residência típica aí de 4 pessoas, um consumo em torno de 400 a 500 kWh por mês, e a gente vai ver qual a necessidade, o que isso ajuda, que informação importante, que informação interessante isso traz aí no dia a dia do profissional de energia solar. Então você já está vendo aí essa primeira tela, que é uma tela de telemetria instantânea, Eu vou também colocar aqui para você dar uma olhada em como que isso foi instalado e como que isso está sendo transmitido para a nuvem, para a internet. Então, você pode ver aí nessa imagem que ele foi instalado no quadro de distribuição do cliente, um quadro bem antigo, então teve uma certa dificuldade para identificar aí e pontos acessíveis aí para monitoramento. Então, um analisador de energia típico, ele precisa ele precisa capturar, está conectado aos sinais de tensão. Então, nesse caso ele está utilizando, uma residência bifásica, tem 2 fases disponíveis aí, então está monitorando a fase A, a fase B, tensão no neutro também, e as correntes aí nas respectivas fases. Então tem essa garra aí de efeito Hall, uma espécie de um alicate amperímetro que abraça aí, monitora a corrente na fase A, na fase B e no neutro também. Então, voltando aqui à tela do computador, esse equipamento que está ligado via Wi-Fi, ele fica monitorando e registrando esses dados nesse servidor aqui de dados. Então você está vendo aqui os valores que a gente chama de telemetria instantânea, que tem então aqui diagrama fasorial, mostrando aí a fase A, que está em 0 grau, e a fase B, que está em, segundo a indicação aí, menos 240 graus. Então a gente tem a fase C está desligada, por isso que aparece aqui sem uma indicação aí do ângulo efetivo dela. Então a gente desconsidera todas as leituras da fase C aqui. Então, da mesma forma que tensão, tensão fase neutro, 126 e 126.1 na fase A e a fase B. Fase C desconsidera, isso aqui é uma leitura apenas ruído, isso aí que está pegando. Então, tensão fase de A a B, 219.1. A corrente nesse momento, monitorando aí durante o dia, então a corrente está baixa e não tem nenhuma carga significativa. 1.7 na fase A e 2 amperes na fase B, a fase C não está pegando. E aí a gente tem então uma soma aí fasorial, dando 3.1 de corrente no neutro. Potência ativa nesse momento, 141 watts, 143, 165 na fase B e nada na fase C. Aí ele tem uma divisão aí entre potência ativa fundamental, quando a gente pega apenas em 60 Hz, os valores batem porque tem pouca harmônica nesse momento. Então, potência ativa harmônica,
menos 0,4 e 0, só realmente ruído. E a potência aparente vai ser a soma fasorial, a soma vetorial aí entre a potência reativa e uma potência aparente. A gente então, desculpa, a potência reativa e a potência ativa. Então a gente tem esse resultante aqui na potência aparente em cada fase. Do ponto de vista de análise de consumo de energia, né, a gente sabe que só a potência ativa que ela é tarifada, que ela é cobrada. No caso aqui é um consumidor residencial, né, categoria B, então não há cobrança de fator de potência e excedente de fator de potência reativa. Então, esses valores aqui, né, fator de potência e cosseno φ, né, tem uma diferenciação porque ele consegue pegar a distorção harmônica. Então, a gente sabe que o fator de potência é um conjunto entre o fator de deslocamento, que é o cosseno φ, e o fator de distorção, que é a potência harmônica, que é a taxa de distorção harmônica, que é levada em consideração também. Então, o fator de potência, normalmente, ele é inferior ao cosseno φ, ao fator de deslocamento. Temperatura, né, no momento, 25 graus, isso aqui lá dentro do quadro. Então hoje é um dia bem frio, né, então a gente tem realmente essa temperatura aí abaixo aí do normal. E os valores de desequilíbrios, né, então isso aqui a gente não vai ainda comentar muito a respeito. Agora, tudo que está sendo medido aqui, né, no caso, como eu falei para vocês, é um sistema que está sendo monitorado numa residência, num cliente de baixa tensão, mas esse equipamento ele tem uma série de informações, ele traz uma série de informações e recursos para ser utilizado em clientes ligados na média tensão, né, em clientes categoria A, classe A. E aí, tem algumas coisas aqui que não vão ser levadas em consideração, não vão ser necessárias nesse momento, mas que já ficam como disponibilidade, beleza? Na verdade, esse tipo de medição é muito mais comum, né, em clientes de grande porte, em grandes instalações aí. Isso aqui, então, está sendo levantado porque nosso cliente estava interessado na verdade, o cliente do nosso aluno estava interessado em fazer uma avaliação com relação ao fator de simultaneidade, né? Aquela avaliação onde, se você utiliza a energia solar no momento que ela é gerada, você paga menos impostos, então acaba viabilizando mais um sistema de energia solar. Então a gente queria fazer esse estudo, essa avaliação, e por isso que esse equipamento foi instalado e está sendo acompanhado. Beleza, continuando aqui, então, a próxima tela, né, essa tela de telemetria instantânea, essa tela aqui é de uma telemetria já registrada nos últimos 5 minutos, como vocês podem ver aqui. Então eu tenho os valores de registro de tensão, então isso aqui é interessante para que eu acompanhe nos últimos 5 minutos se houve uma variação excessiva. Então observa aqui que tivemos aqui, ao mesmo tempo que um aumento na tensão na fase B, uma diminuição na tensão na fase A. Uma foi para 132 volts, a outra para 120, valor RMS. A fase C aqui está desligada, né? Porque se eu coloco ela aqui, ela tá zerada. Então, eu coloco ela aqui, ela traz a escala para 0, para baixo, facilita um pouco eu visualizar as outras tensões e ver que elas estão bem em conformidade, mas quando eu quero então dar um zoom aqui maior na escala de tensão, eu desligo a fase C. E aí a gente observa que houve uma flutuação aqui. Isso aqui, como uma subiu, a outra desceu, pode ser que tenha havido uma flutuação no neutro, né? Então é um aspecto que já desperta aí uma possibilidade da gente observar como é que está o comportamento dessa tensão. Isso aqui tem mais a ver com fatores de qualidade de energia, né? Se está havendo algum tipo de problema de flutuação na tensão, de variação do seu cliente, se ele está reclamando de algum problema nesse sentido, vale a pena você acompanhar. E aí aqui ela me dá uma telemetria de 5 minutos apenas. Então eu tenho também aqui tensão fase-fase, observa que isso não apareceu, né, nas variações fase-fase. A questão do balanceamento de carga, né, corrente em cada fase. Então, se você tem um sistema trifásico aí, que você quer que essas correntes estejam equilibradas, por exemplo, no motor, é interessante você monitorar isso daí. Tem potência ativa
fundamental mais harmônica nos últimos 5 minutos, potência ativa fundamental apenas, potência harmônica apenas, isoladamente, cosseno φ e fator de potência, e a temperatura. Né? Então isso aqui é basicamente as telas de telemetria, só que com uma janela de 5 minutos. Se eu precisar de um tempo maior, e normalmente a gente quer avaliar, a gente instala um equipamento desse e deixa ele funcionando, ele registrando lá, a gente vai vir na tela aqui de análise. Então, na tela de análise, eu posso pegar, por exemplo, demanda, né, nas últimas 24 horas, na última hora, nas últimas 6 horas, nas últimas 12 horas, hoje, nos últimos 7 dias, no mês atual, nos últimos 30 dias ou em um período a definir. Né? Posso pegar aí, dependendo da memória que eu tenha disponível e do espaço que essa medição pega, eu posso pegar aí um período maior, 2 meses, 3 meses, certo? Então a gente pega isso daí e avalia, por exemplo, se a gente quiser verificar uma adequação de demanda. Então muitas vezes você está com um cliente de um grande, né, uma instalação em média, e você pode fazer uma adequação no contrato de demanda. Então ele pode abaixar, ou às vezes ele está pagando multa e a gente quer verificar essa ultrapassagem aí. E a gente consegue então verificar isso aqui dentro de uma janela de tempo adequada. Eu também posso fazer a mesma análise para o consumo de energia, né, quilowatt-hora. Então aqui em cima está em quilowatt, aqui embaixo quilowatt-hora. Eu posso fazer essa avaliação aqui por fase, né? Então, por exemplo, fase A e fase B, que são as que estão funcionando aqui, e eu tenho a C sempre zerada aqui, desligada. Então eu posso fazer essa análise da potência aí em cada fase. Observa que nesse cliente especificamente, vamos pegar aqui nos últimos 7 dias, né? Esse equipamento ele está instalado aí há 3 dias apenas, então a gente não tem muitos dados, mas observa que todos os dias aqui que foram medidos, a fase B, né, ela teve um consumo maior, ou seja, tem uma distribuição de um desequilíbrio aí de potência aí na distribuição, né, desse cliente especificamente. Então a gente pode concluir isso aí. É claro que aí precisa de um período de medição maior, né, no mínimo 30 dias para fazer essa avaliação, e quanto mais você tiver, melhor é para concluir, mais fácil de concluir. Então posso mudar aqui para 30 dias, carregar, a gente não vai ter os 30 dias disponíveis, né? Obviamente apareceu aqui apenas os últimos dias que tem medição disponível. A gente pode fazer a avaliação aí do valor eficaz da corrente, ok? Todas as correntes, a corrente na fase A, na fase B, na fase C, no neutro medido e no neutro calculado, né? Então a gente pode também fazer essa avaliação de tensão também, né, para verificar. Então aquilo que eu te falei, teve um evento aqui, ó, uma variação grande de tensão. Vou tirar aqui a fase C, aí a gente consegue monitorar melhor, ó. Tensão na fase A e tensão na fase B. A gente teve uma variação, deixa eu pegar aqui, última hora, né? Olha aqui, ó, aquele evento lá. Então posso, né, dar um zoom aqui, inclusive. E aí a gente vê que às 9h19 da manhã, a fase B foi para 132 e a fase A foi para 120. Aí a gente pode fazer esse monitoramento aí ao longo de mais tempo, né? Então, 7 dias, por exemplo. O que aconteceu de evento nos últimos 7 dias? Como eu falei para vocês, eu tenho recém-instalado, né? Então a gente não tem 7 dias, por isso que tem esse, né, ponto aqui em branco, mas a gente vê que tem alguns eventos importantes acontecendo aqui. Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, só a partir do momento que eu tenho medições, vou dar um zoom só nessa área aqui. Aí ele ajusta melhor a escala, a gente pode ver então que temos variações aqui, ó, de 139, né, no máximo, e 113 mais ou menos aqui, no mínimo. Então tem variações nessa faixa aí. Então a gente pode acompanhar qual está sendo os valores de variação de tensão de fase. E tensão de linha aqui também, né? Tensão, posso tirar essa aqui que não está sendo medida.
Eu tenho apenas uma tensão de linha, uma tensão fase-fase. E a gente acompanha, então, essa variação aí também do ponto de vista de tensões de fase. Tensão de fase está mais bem comportado, né? Com menores oscilações aí. Tá vendo? Perfeito. Então, essa aqui são análises aí também do ponto de vista das potências. Então, tem todas as potências aqui, ó. Ativa, fundamental mais harmônica, harmônica, isoladamente, aparente, soma aritmética, soma vetorial. Então, eu tenho todas essas potências disponíveis aqui. Eu tenho as potências por fase também, né? A fase A, fase B, fase C, que não tem nada ligado nela. Eu tenho o fator de potência também aqui por fase, certo? Então a gente não tem fase C, desliga ele aqui. Essa soma também vai ficar comprometida. Então eu tenho um fator de potência aqui. Desliga essa aqui também. Na fase A e na fase B. Então a gente vê que o fator de potência é baixo, né? Uma instalação aqui residencial, mas como isso não é monitorado, nem é cobrado, nem é penalizado, isso não é problema. Principalmente devido a reativos, tá? Porque a gente consegue avaliar aí que o cosseno φ não está tão ruim assim. E o desequilíbrio também não faz muito sentido, porque eu tenho uma fase que não está sendo utilizada, a variação da frequência ao longo desse tempo também fica bem ok. Com relação aqui ao consumo, isso aqui é um recurso bem legal, porque a gente pode fazer um confronto, né, confrontar, fazer uma comparação com o que está sendo cobrado na fatura de energia, né, com a medição da concessionária. Então você, se estiver suspeitando que tem alguma incongruência, né, alguma diferença grande aí com a medição da concessionária, você pode instalar um equipamento desse, você vai configurar os valores que são cobrados. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, eu acho, custos de produção, configuração de tarifas. A gente pode pegar e configurar todos os valores de tarifa. Então, por exemplo, pegar esse aqui é o, né? Estou recebendo esse informativo aqui para acompanhamento. E aí a gente então pode configurar perdas, né, no transformador. Então não estou considerando nada, porque esse é um sistema que ainda estou só apenas monitorando, ainda não tem geração, né? Tarifa única, que é a soma da tarifa de energia mais a TU, tarifa, né, de utilização. ICMS é 25% incorporado à tarifa, com a cobrança de ICMS por dentro. Já comentei sobre isso aqui em uma aula anterior. Tarifa da bandeira, né? A gente está considerando aqui nesse período de medição, eu estava avaliando que ela estava na escassez hídrica, 14,2 a cada 100 kWh. Iluminação pública, nessa cidade aqui que é Vitória, R$ 21,7 é a tarifa de iluminação pública. Tem o PIS, COFINS, 1,08, 4,96, isso aqui é tirado da tarifa do cliente, ele é incorporado à tarifa, e esse cliente como é residencial, ele não tem demanda, né? Não tem configuração de demanda aqui, então não está marcado, não tem isso aqui, e também ele não tem controle hora-sazonal, né? Que seria horário de ponta e fora de ponta, então nesse caso. Então, essa é a configuração aqui de tarifa que a gente faz para que tenha esse relatório e possa confrontar a conta de energia com a conta do cliente. Eu acabei pulando essa parte aqui de harmônicas, né? Que é uma característica, uma configuração que pode mostrar para a gente como é que está a instalação do ponto de vista de harmônicas. A gente sabe que a distorção harmônica, vamos ocultar aqui algumas formas de onda. Então, por exemplo, estou pegando só a fase A, né? Desliguei a fase B, e na fase A eu tenho a minha tensão, aqui é senoide preta, bonitinha, bem confortada, e a outra sinal aqui em cinza, em marrom mais claro, que é o sinal da corrente. Então você vê que ele não é tão bem comportado como a senoide da tensão. A minha corrente indica que eu tenho um consumo aí de muitos equipamentos eletrônicos, tá? E os eletrônicos é que tem essa característica de deformar, de distorcer aí a forma de onda da corrente. Então a gente tem essa grande quantidade de eletrônicos aí ligados na fase A. Se eu coloco aqui, por exemplo, a fase B,
né? Vou desligar a fase A agora. A fase B, ela já tem uma característica de ter a corrente um pouco mais senoidal, ou seja, menos eletrônicos ligados a ela, mas ela tem um deslocamento, ó, um atraso aqui da corrente em relação à tensão. Isso indica que eu tenho cargas fortemente indutivas aí. Então, isso aqui também é um dado interessante, tá? É um dado bem ilustrativo que mostra a diferença. Então, a gente tem, basicamente, numa das fases, mais cargas eletrônicas, e aí vocês veem aqui como é que é a característica da corrente de cargas eletrônicas, e na outra mais cargas indutivas. O que seriam essas cargas indutivas? Geladeira, freezer, né? Motores em geral, tá? Então a gente tem essa análise aqui das ondas das harmônicas. Bem legal. Então a gente tem, para finalizar também, esse calendário aqui que me mostra o perfil de consumo em cada dia. Então, para que eu vou usar isso aqui? No momento que eu tiver com isso aqui bem preenchido, né, com bastante dados, eu vou, por exemplo, pegar e analisar aqui sexta, segunda, terça, quarta, quinta, ou seja, colocar todos os dias da semana, excluir o final de semana e, dependendo da característica do cliente, né, se for um cliente que não faça sentido eu avaliar o consumo dele no final de semana, porque seja uma coisa diferente, aí eu venho aqui, por exemplo, ó, e pego a cada dia e depois pego a média. Né? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, com todos os dados que eu tenho. Eu vou tirar esse aqui que não está muito completo, não. Esses dois que não estão muito completos. Então, eu vou pegar assim a medição de 2 dias inteiros. Aí eu tenho aqui dia 11/6, dia 12/6 e aqui a média. Então, eu posso simplesmente desligar esses outros aqui, ó, e dar uma olhada em como que fica a minha média. Isso aqui é a curva de demanda. Isso aqui é a curva de demanda. Então, durante um dia inteiro, eu tenho, ó, entre 0 e 8h30, mais ou menos, né, um consumo bem baixinho. Aí, a partir das 8h30, a gente começa a ter picos de demanda que chegam aqui, por exemplo, a 0,6 kWh, 0,73. Isso aqui ao longo do dia. Isso aqui eu estou fazendo, desculpa, isso aqui não é pico de demanda, não é curva de demanda não, né? Aqui é curva de consumo. Então, demanda eu tenho que carregar ela aqui. Então, eu vou fazer para demanda. Aqui, aqui, e aí eu tenho também a demanda no dia 11, no dia 12 e a média. Vou desligar aqui os outros e ficar só com a média. Então, aqui eu tenho, agora sim, a minha curva de demanda. Então, chegando a picos aqui de 2,4 kW às 10h45, isso aqui, né, provavelmente estava iniciando lá o almoço, ligando os equipamentos da cozinha, aqui ainda está, né, durante a tarde, cozinha e tal, aí depois picos aqui de 2,68, 2,9, isso aqui ao longo do dia todo. Então, quanto mais dados tiver aqui, mais rica vai ficar isso aqui. Então, nosso objetivo é que tenha, no mínimo, um mês, aqui no mínimo 30 dias, para que eu tenha uma média bem típica. Então, como é uma residência, não faz sentido descartar o final de semana, então a gente vai considerar tudo. Se fosse um comércio, por exemplo, se fosse uma indústria, um imóvel, né, uma instalação que não tivesse uma utilização nos finais de semana, a gente desprezaria, selecionaria só os dias de semana e faria aqui a nossa média aqui e chegaria num valor para poder entender e para poder dimensionar melhor um sistema fotovoltaico, certo? E a última aba aqui, a aba de configuração, onde a gente faz realmente os ajustes aqui no programa. Se a gente está fazendo medição de consumo, se a gente está fazendo medição de geração ou bidirecional, então no momento é um estudo para instalar energia solar, é apenas consumo. Se eu quisesse fazer a minha medição apenas da minha geração, já tivesse instalado, eu usava geração, e se eu quisesse fazer confrontar com a concessionária, com a medição da distribuidora, eu colocaria aqui o bidirecional. Então, tem várias configurações aqui, não vou entrar no detalhe de cada uma ainda, a gente ainda está, né, começando a avaliar, analisar esses dados, a gente ainda está começando a usar o equipamento. Então, quando a gente tiver mais dados, um estudo de caso mais conclusivo, já com todas as análises, todas as informações extraídas, a gente traz, certamente vou fazer outras aulas nesse sentido aqui, trazer outro material, outro conteúdo
mais aprofundado, mais detalhado para você aqui no nosso canal da Cursol Energia Solar. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula semanal número 96, né? 96 semanas no ar aí já. E a gente vem nessa caminhada, nessa jornada aí, com o objetivo de trazer um conteúdo técnico, um conteúdo de qualidade, um conteúdo informativo e ilustrativo para você. Não começamos ontem, né? Não caímos de paraquedas no mercado, nós estamos aqui com muita responsabilidade e trazendo um pouquinho de experiência aí para ajudar a crescer e fortalecer o mercado de energia solar no Brasil. Esse é a nossa missão, essa é a nossa bandeira, essa é a nossa intenção. Se isso faz sentido para você, se você também se identifica com essa intenção, né? Eu te convido a se inscrever aqui no canal, te convido a nos seguir nas redes sociais também. Nosso arroba é Cursol Energia Solar, você facilmente vai encontrar em todas as redes sociais. A gente tem presença digital já consolidada aí há mais de 5 anos, falando sempre sobre energia solar, trazendo conteúdos, acompanhando a evolução do mercado. E se você quiser saber mais, é só mandar uma mensagem em qualquer um dos nossos canais aí. A gente prontamente te responde, tira sua dúvida e acolhe as sugestões, as críticas também, né? Por que não? E as dicas e os pedidos aí de tema, aí a gente está sempre atendendo os nossos alunos. Beleza? Então ficamos por aqui por hoje. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!